Olá pessoal, muito bom dia a todos. Hoje dia 23 de setembro de 2015, uma quarta-feira, dia do Bo Williams aqui na abertura de mercado. Bom dia, Bo. Bom dia André, bom dia gente. Então vamos lá. A gente tem uma abertura aí muito mais tranquila do que tivemos ontem, né? Ontem a gente tinha o mercado no mundo inteiro caindo, com destaque aí para o DAX, né, para o futuro alemão, que caía perto de 3% por conta da Volkswagen, que caía naquele momento mais de 18%. Hoje os mercados na Ásia, na China até caiu lá com dados que saíram que vieram um pouco abaixo do que se esperava, mas tanto na Europa quanto nos Estados Unidos o mercado vem performando no positivo mais perto do zero, né? Isso para a gente está sendo menos representativo porque tem muito do nosso cenário interno também, acaba que contribui aí para o nosso mercado, mas a gente também abriu positivo, o futuro abriu bem perto do 0 a 0, nesse momento subindo aí 0,5% e o dólar caindo a 0,5%, né? Mas o dólar caindo 0,5% depois de uma subida como o que a gente viu aí nos últimos 2 meses, significa que não está corrigindo quase nada, né? A gente gosta muito, eu gosto muito, né, de olhar a força de mercado, né? E uma das coisas que me chama a atenção é que quando depois de uma longa subida, o preço começa a descansar. Só que ao invés dele corrigir 50% do movimento da perna anterior, ele simplesmente lateraliza no topo, né? O pessoal na análise técnica, muita gente gosta de dar nome de bandeira e outras variações depende de como vai ser essa consolidação. Eu acabo que eu vou pegar o rompimento quando ele acontece e tudo mais, mas eu acabo olhando para o ativo falando, esse ativo está forte, porque ele não consegue sequer corrigir. Isso. Mesma coisa acontece com a queda, né? O preço cai com muita força e aí lateraliza muito perto do fundo, quer dizer, o preço não teve força sequer para voltar na média e tal. E eu sempre falo que as chances de um rompimento, de uma consolidação quando acontece no topo são maiores para cima e quando acontece no fundo são maiores para baixo. Concordo. Né? O dólar, as últimas 3 vezes que ele corrigiu, na verdade ele não corrigiu, ele só ficou de lado durante alguns pregões para depois romper o topo, de lado alguns pregões para romper o topo. Mesma coisa acontece com a Croton, por exemplo, né? A Croton cai 20%, 30%, fica lá perto do fundo, aí como aconteceu ontem, vai lá e rompe o fundo, né? Então a gente tem, por um lado, alguns ativos muito fracos, muito perto do fundo, e por outro o dólar e ações de empresas que exportam e, portanto, têm uma ligação bem próxima ao dólar. São bonitos. Muito bonitas, né? Enfim, o mercado ontem, então, pessoal, e por isso que ontem eu acabei até bloqueando o pessoal, 1 ou 2 que estavam virando cavaleiros do apocalipse, toma muito cuidado que hoje vai ter circuit break, porque a pior coisa que tem é a gente começar o dia com um preconceito de que o preço tem que fazer determinado movimento, né? Quando você tem uma abertura em queda, a certeza que você tem é de que o mercado vai abrir caindo, né? Não existe nenhuma certeza de que ele continuará em queda durante todo o dia e, portanto, você não pode preconizar de que é só vender e nem precisa colocar stop, né? Aliás, ontem foi um exemplo lindo disso. Exemplo disso. Aliás, é impressionante que todas as vezes que a gente tem gaps, né, o pessoal fica com a emoção muito aflorada e isso acaba prejudicando nos day trades ou até nas decisões que vão ser tomadas. Você tem aí muita gente posicionada e mal posicionada em alguns ativos e o cara entra em desespero e acaba fazendo uma besteira e se arrependendo um pouco depois. Hoje as coisas estão mais calmas, né? Agora, o engraçado é que tudo isso, tem muito a ver com a parte emocional, né? A parte emocional do trader é algo que está sempre à prova e você tem um programa que você faz aqui na Infomoney que fala sobre isso. Aliás, hoje tem mais um programa da Bolsa na Cabeça, é isso? Às 3h30 da tarde, hoje, 3h40 da tarde, mais um episódio da Bolsa na Cabeça aqui na Infomoney Television, TV. E aí ainda não decidi quem eu vou convidar para apresentar comigo, mas o assunto continua crenças sobre o mercado. A semana passada a gente falou sobre crenças sobre o stop, né? Antes disso, crenças sobre o mercado em si. Vamos falar sobre crenças e preço.
talvez a crença sobre análise técnica também é muito interessante, né, essa questão aí. Mas todo mundo convidado para hoje à tarde, mais um episódio lá. Quando a gente começa, né, o foco nosso é sempre no gráfico, né? A gente quer aprender sobre análise técnica, porque é ela que define principalmente as horas que a gente acha que são as mais importantes para o trader, que é a hora de comprar e a hora de vender. Com o passar do tempo, a gente percebe que saber onde colocar o stop, aonde é o alvo, que nível de risco tem para aquele determinado papel, quanto entrar com capital, essas perguntas já passam, responder essas perguntas já são muito mais importantes do que a análise técnica. Sim. E aí depois que a gente passa dessa fase, a gente começa a perceber que você estar estável emocionalmente é mais importante que todo o resto, né? Porque isso acaba que faz você executar. Se você está estável emocionalmente, você consegue executar a tua estratégia com muito mais precisão, com muito mais fineza. E quando você está instável, você acaba fazendo um monte de besteiras e caindo fora da sua estratégia, né? Então, para quem está começando, saiba que esse assunto é muito importante. E para quem já está no mercado, esse assunto já sabe e, portanto, não pode perder. Então, hoje, 3h30. Hoje, 3h30. Aqui na Infomoney TV. Então, vamos lá, Bo. Vamos falar um pouco do Ibovespa? Deixa eu mostrar meu gráfico aqui, falando um pouco do Ibovespa. Ontem a gente começou o dia com uma queda bem forte, né? Rompendo, inclusive, esse canalzinho que a gente tinha traçado para vocês, inclusive no gráfico de 60, que é essa região de 46 mil pontos, e se recuperando no final, né? Eu não gosto quando um suporte é rompido, mesmo que no intraday, né? Mas é claro que a gente fica aí com deixa a dúvida no ar se isso foi rompido ou não, se vai ter força para subir ou não. E é muito melhor que ter fechado desse jeito aqui, acima desse rompimento, do que abaixo, porque abaixo a gente já começaria a pensar no teste desse próximo fundo aqui, que parecia ser o mais importante, perfeito? Muita gente falando de padrão de candlestick como martelo. Na consolidação eu não acho que esse sinal é tão representativo, mas de qualquer forma fica aí um canalzinho no gráfico diário, eu acho que até mais bem montado e melhor estudado no gráfico de 60 minutos. E é dentro dessa faixa estreita de negociação que a gente vai ter aí o nosso dia hoje, provavelmente teremos os nossos próximos dias, perfeito? Então, para baixo, essa região de 46 mil pontos é muito importante para o Ibovespa. E para cima, essa região aqui perto dos 48.800 acaba sendo, na minha opinião, a resistência mais forte. E você, Bo, que leitura você tem aí de mercado agora para o Ibovespa? Eu acho que ele está andando de lado, né? Faz tempo que eu estou falando sobre indicações de um movimento, né? Uma decisão muito importante no mercado americano em outubro, segunda semana de outubro. Então, eu acho que ele vai andar de lado ou subir vagarosamente, chegando por aqui. E uma coisa que eu tenho em mente, que eu sempre procuro isso, né? O Fernando Góes gosta muito de procurar isso também, é o potencial onda 3 para baixo, ombro, cabeça, ombro. Eu tenho também, como o difusor mostrou lá aí, a gente tem uma questão de falta de força por enquanto, e isso também permite a continuação de lateralização ou até um repique. Mas uma coisa que eu vejo aqui, e um conceito que eu sempre sigo, deixa eu pegar aqui, o conceito que eu sempre sigo é que quando o preço enfrenta maior resistência do que anteriormente, eu acredito na continuação da tendência. Então, eu vejo que é daqui, abaixo de linhas vermelhas, é proibido comprar, ou se repicar, mesmo assim, por uma queda mais forte depois, isso, né? Exatamente. Eu acho que a relação risco-retorno para os profissionais é mais interessante se repicar de novo na casa de 50 mil antes de começar a cair. Eu vou continuar acreditando, estatisticamente, quando acontece isso, né, um novo fundo com santo abaixo da banda, é para ser rompido isso. E vou continuar olhando para 38 mil no futuro, em outubro, novembro. Eu tenho graficamente, eu também enxergo queda, né? Eu acho que não tem como ninguém olhar para o gráfico e falar que o gráfico está apontando para cima por enquanto, né? Sim. Eu não vejo nenhum sinal gráfico e nenhum indicador apontando para alta. Eu ontem comentei até com o pessoal aqui, teve até alguém que falou, o André está falando que vai subir, e a gente fica bravo porque, poxa, a gente tenta explicar tudo com tanta calma para ninguém falar nada. Eu acho que o target para baixo, mesmo que o mercado vá a 38 mil pontos, ele vai com muita dificuldade, porque eu olho para o gráfico e enxergo um monte de suportes. Eu também concordo contigo que o gráfico, por enquanto, só aponta para baixo. Mas eu vejo dificuldade no mercado de uma queda forte.
Eu acho que a gente vai sabe aquela... vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu vejo pouco dinheiro para ser ganho. Aliás, eu até acho que o target pode ser 38 mil pontos e pode ser até abaixo. Mas não acredito que isso vai chegar numa pernada só. Eu acho que vai ter muita dificuldade, porque eu vejo no gráfico do Bovespa muito suporte, e aí acho que vai bater, vai voltar e tudo mais. O que eu torço para que aconteça nas próximas semanas é para que essa condição de gráfico mude e a gente tenha uma possibilidade de alta no rompimento dessa linha aqui. Deixa eu mostrar para aqui, né? Como eu falei ontem, e estou repetindo aqui, não existe nenhum sinal de que isso possa acontecer. Mas é o que eu gostaria que acontecesse, porque eu acho a vida, se a gente conseguisse romper essa linha de tendência, mais fácil para cima do que vai ser para baixo. Também concordo contigo. Olha o gráfico semanal aqui, né? A gente tem aqui, né, bons pontos de suporte, mas se esses suportes forem rompidos, eu também, digamos que seja aqui, também o ponto que eu vejo aqui de suporte é só a região de 40 mil pontos, e se demorar muito para acontecer, como eu imagino, essa linha vai ficando cada vez mais para baixo, e aí o 38 mil pontos está ali, né? Então não tem nenhum problema chegar nesse ponto aqui. Eu só achava que a nossa vida para cima seria mais fácil, mas como o mercado que vai dizer para onde vai, né, a gente tem que ficar atento. Por enquanto eu concordo contigo. Um processo de consolidação no curtíssimo prazo, vamos ver aí que decisão que ele vai tomar aí para frente. Né? Por enquanto a gente tudo indica que vai continuar na tendência de baixa depois. E se ele fizer alguma coisa mais suave, vamos detectar pelo gráfico também, tipo um ending diagonal, algo assim, é um sinal muito bonito, né, se ele fizer isso, porque a gente sabe quais são os alvos estatísticos, etc. E se realmente despencar e dar susto em todo mundo, também é uma ótima oportunidade. Exatamente. Mas o que a gente conversa com o pessoal aqui, e talvez até mais importante do que olhar um outro gráfico, é contar um pouco da nossa experiência, né? A gente sempre tem uma opinião formada do que poderia dar mais dinheiro, do que poderia ser mais provável e tudo mais. Mas o que é importante mesmo é a gente, independente do movimento que vai fazer, né, arrumar um jeito de tirar dinheiro do mercado para a nossa conta corrente, tá certo? Para a nossa conta. Então, independente do que o mercado vai fazer, a gente tentar sempre encontrar ações em início de movimento, tá certo? Observar aí quais são as probabilidades para aquela ação e se tiver tudo certo, se tiver dentro daquilo que você imaginou para a sua estratégia, fazer a operação. Então, essa semana, mesmo achando que poderia subir e eu poderia ter uma vida muito mais fácil na compra, a Petrobras que a gente vendeu na segunda-feira, a 9,45, bateu no final, no meio do dia, né, 6,70, se não me engano, 6,80, dando um ganho aí na operação de quase 9%. Ou seja, mesmo achando que a vida para cima talvez seja mais fácil, a gente indicou Petrobras na venda, indicou Mills 3 na venda, Mills não, Multi 3. Agora até deixa eu ver aqui, porque a cabeça, eu já estou ficando velho, a cabeça já não funciona tão bem como antigamente. Deixa eu ver quais são os ativos e o ponto aqui. Quando você chega nos 64 anos que nem eu, aí você vai ver a diferença. Quanto? 54. Eu falei, caramba! É múltiplos, ó, tá vendo? Eu falei multi 3, mas é múltiplos, né? A gente indicou venda aqui no 32,99. Você sabe, até mudando de assunto, eu tava vendo alguns vídeos nossos de antigamente, eu gordo e tal, não sei o quê, mas com a cara de menino ainda, né? E você também com a cara ainda de jovem ainda, né? Eu tava vendo agora há poucos vídeos e tal. O tempo 10 passa, anos faz né? diferença, né? 10 anos faz muita diferença. Então, mesmo achando que o mercado tem uma chance maior de subir, a gente simplesmente executou as operações de venda. E o mais engraçado, olha que sorte que eu dei essa semana, eu separei algumas operações de compra. Eu vou colocar aqui. E a única que startou foi Fibre. Ontem, todas as ações que eu acompanho estavam caindo, e algumas com muita força. Por exemplo, o setor educacional teve ação caindo 11, 12%, foi Croton, né? Só tinha startado uma compra nossa que foi Fibre. Tinha 3 ações subindo. Se eu não me engano, é Lojas Marisa, Rente 3 e Fibre, que é justamente a que a gente comprou. A gente comentou com o pessoal aqui na segunda-feira de uma compra aqui nessa região de R$55. Até bom comentar com vocês, a gente deu um alvo em 64, mas a Fibre, e eu sempre gosto de observar o topo histórico do papel, porque eu sempre acho que vai ser um ponto difícil de ser rompido. A Fibre tem um topo histórico aqui por volta de R$58, né? Quando a gente coloca no gráfico mensal, isso foi aqui o topo histórico alcançado em 2007, né? Antes de começar a crise do mercado, a Fibre já começou a cair em 2008. Quando o mercado caiu, ela já não estava mais perto do topo histórico.
e de novo ela está chegando aqui nesse ponto, tá? Então, para quem comprou essa indicação nossa, fica muito atento com essa região entre 57, 80 e 58 reais, porque se não passar daqui vale ao menos uma realização parcial. Maravilhoso esse gráfico, maravilhoso. Eu concordo com sua análise, seu alvo. Acho que só vai continuar subindo. Muito bonito. É o que a gente falou do dólar, né? Quando para de subir, fica de lado para romper o topo e se embora, num ativo ligado ao dólar também. Sim. Boa, eu queria que você desse uma olhada num ativo muito difícil de analisar ultimamente, que é a BMF, e que tem muita gente já perguntando, né? Ela bateu num ponto, num gráfico semanal importante, que é aquela região de 12 reais, e veio para uma correção. Você pode falar um pouco dela aí? Ela tem um gráfico feio. Muitas vezes, análise técnica, as pessoas... Espera só um pouquinho. Produção, o pessoal está reclamando aí, bastante gente reclamando de som baixo. Você pode dar uma olhada aí? Vamos lá? BVMF, né? BVMF. Vamos trocar para o... tá aqui. Ok, BVMF. É um gráfico feio, né? Eu estava dizendo que muitas pessoas têm ideias equivocadas sobre análise técnica e o que pode trazer para nossas operações e sucesso como investidores e traders. Eu olho para um gráfico hoje em dia não para procurar a melhor entrada, a melhor saída. Eu olho para o gráfico como se fosse uma foto, uma obra de arte. E aí eu tenho uma certa maneira de apreciar um gráfico e quando eu olho, eu simplesmente bate e olho para ver, é gráfico bonito ou gráfico feio? E esse gráfico está muito feio. E ele está feio por várias razões, principalmente que está congestionado e a gente não consegue identificar uma boa relação risco-retorno aqui para operar esse papel. E aí, quando eu vejo um gráfico feio, nem gosto de fazer uma análise do que eu faria, que eu não faria nada. Então, no curto prazo está caindo, mas se voltar para cá, pode voltar, não tem força, não tem direção. Acho que acertou na mosca quando falou que BVMF é um gráfico difícil para analisar. Eu vejo todas as linhas dos fractais Fibonacci juntos, que poderiam formar leque para baixo ou poderiam formar leque para cima. Não vejo relação risco-retorno, não vejo força, não vejo direção. É um gráfico muito feio. Então, feio, né? Talvez a gente consiga fazer alguma coisa no day trade, mas no swing trade deixa para lá. Esse gráfico, Bo, e se a gente pudesse emendar, não tem ninguém que pediu, mas eu vou te pedir. Assim, a mesma dificuldade eu tenho com o Embraer. Embraer agora, ela até rompeu o topo, ficou mais fácil de olhar e falar, tá mais bonito para compra, né? Mas operar isso aí foi a coisa mais difícil do mundo, porque olha só, é um processo de consolidação, e o que é pior da consolidação, rompe topo e volta, rompe fundo e volta, né? Agora tá até mais fácil porque acabou indo para cima, mas também um gráfico muito difícil, né? Mas eu concordo com você, esse é um padrão de onda terminal também, né? A única coisa que a gente tinha foi, assim, um fechamento acima do gigante, mas com um santo abaixo da banda. Isso é um típico de onda terminal, quando o preço chega aqui em cima e devolve tudo depois. Então também, nesse momento, é só compra acima de R$25, mas eu não vejo relação risco-retorno interessante e também não vejo uma condição técnica no início desse movimento para dar confiança que vai continuar. Para comprar, né? É dificílimo também. Feio. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui em alguns ativos. Bom, primeiro, pessoal, a Vale está vivendo um período que a gente chama de período de silêncio, perfeito? A CVM, quando ela tem algum fato relevante na empresa, né, exige que as corretoras não falem, que os analistas da corretora não emitam opinião sobre o papel, justamente tentando proteger o investidor, tá? Então a gente, infelizmente, aqui não pode falar sobre Vale, justamente porque a XP Corretora está participando da emissão de debêntures da Vale e, portanto, nós estamos impedidos, por ordem da CVM, de emitir qualquer opinião sobre o papel, perfeito? Então peço desculpas já para vocês, infelizmente, ou felizmente, já que é para proteger o investidor, né? A gente não pode falar sobre Vale, mas tem mais 150 ativos para vocês perguntarem aí, a gente vai ter o prazer em falar em todos, tá? O Guilherme perguntou de Petrobras para longo prazo, tá ok, Guilherme? Eu separo, eu até penso um pouco diferente de alguns analistas. Eu acho que no longo prazo é muito mais importante a análise do fundamento da empresa do que do preço. O preço talvez te dê o timing,
né? Pô, eu tenho dinheiro para comprar agora, mas deixa aí, eu posso esperar aqui mais o gráfico ter essa condição para eu tentar comprar um pouco melhor e tudo mais. Mas no longo prazo, o que a gente observa e que é muito importante é o fundamento, tá? Então, quando alguém fala que comprou uma empresa, independente se é Petro ou qualquer outra, pensando em longo prazo, eu não aconselho você ficar ligado ao preço, perfeito? Por quê? Porque no longo prazo o que precisa ser observado é muito mais o valor. Talvez o preço seja mais importante na hora de comprar para você pegar um time melhor, tá? Agora, se você comprou Petrobras a R$13 ou a 12 ou a 11, não importa o preço que você comprou, porque o mercado não se importa com isso, pensando em preço e ela caiu e você não fez nada, é que aí tem um erro, né? E neste momento, se você comprou pensando em preço, o melhor que eu acho que você pode fazer é definir um limite aceitável de perda nessa operação. Se bater naquele limite e você foi estopado, você entenda isso como um curso de aprendizado e faça a partir desse momento um exercício para o resto da tua vida, que é, na próxima operação que você for fazer, além de pensar no preço de compra, pense no preço que você vai cair fora se a sua operação der errado, porque necessariamente quase metade do que você vai fazer vai dar errado, tá certo? Agora, dá errado em termos, né? Um trade que dá errado é um trade que chega, por exemplo, no meu ponto de stop e eu não zero, né? Agora eu tenho esperança de que vai subir. Esse é o que deu errado. Esse é errado, isso. O trade que bate no teu stop e você sai na operação deu certo, porque você está seguindo sua estratégia. E assim, a minha estratégia de swing trade, por exemplo, que é uma estratégia que é vencedora, ou foi vencedora até o momento, a gente não pode garantir nada para o futuro, mas eu espero que continue sendo, ela acerta um pouco mais a metade do tempo e quando dá certo eu ganho mais do que quando dá errado e eu perco o meu stop, entendeu? Isso é fundamental para que você continue bem no longo prazo, tá certo? No curto prazo, para que você continue bem das suas operações. Quando é longo prazo, aí o importante é outra coisa, é valor, aí nem é com a gente aqui, eu nem entendo tanto disso, tá? Em relação à Petrobras, né, ela está caindo, fazendo novo fundo, por isso que a gente está vendido, apostando exatamente nessa venda. Hoje, inclusive, lá na sala, lá onde eu publico aí minhas operações, a gente vai modificar o stop dela, já para trazer um stop com lucro. E aquela história, o Bo fala muito sobre isso. Quando está em tendência de baixa, cai até 1 centavo e a gente vai acreditar nisso, ou até mostrar que reverteu a tendência. Da mesma forma que quando está em alta, sobe até a lua, que você fala, né, Bo? Sim. Ou até mostrar que reverteu a tendência. Aí muita gente critica, mas olha, tá vendo? Smiles ia subir até a lua, mas caiu. Beleza, mas antes de cair, ó, SMLE3, ela veio aqui e rompeu uma linha de tendência. Quer dizer, pessoal, agora eu não vou mais até a lua. Agora eu estou mostrando para vocês que a minha tendência está sendo revertida. Então, para quem usa análise técnica com esse conceito de acreditar que o preço vai até reverter tendência, acaba que se dá bem sempre, né? Porque a hora que mostra que reverteu tendência, ou seja, rompeu a linha, rompeu. Agora vai a 1 centavo, não é mais até a lua, né? Então, o problema é que a gente não acredita, né? Eu acredito, mas a grande maioria não acredita na tendência e não consegue ficar com tendência. Né? Exatamente. É importante seguir essa tendência até o final sempre, né, Bo? E o Petrobras está em tendência de baixa há um tempão e temos que acreditar que vai continuar caindo, simplesmente. Exato. Até ela mostrar o contrário, né? Sim. E aí a gente tem também que mudar, dar boot na cabeça, né, e começar a pensar em compra em Petrobras, né? Mas isso não aconteceu ainda, né, e nem está perto de acontecer. Você acha R$5, R$6? Por enquanto eu acho que é tranquilo chegar lá. Também acho. Bom, vamos falar, o Jacaré pediu para dar uma olhada em Rent 3. Rent 3 era uma das ativos que ontem estava subindo, mas subindo na tendência de baixa, Bo. Eu acho que localiza aqui. Produção, muda para a tela aqui. Ele está fazendo um repique. É normal que quando bate nessa linha, terceira linha vermelha aqui, que tenha reação. A gente gosta muito do fractal 72, eu acho que ele pode continuar no repique. O alvo que eu imagino para esse movimento está na casa de R$27. E depois, cada novo fundo merece um teste. Acho que vai voltar para testar R$20 depois e tomar decisão. Ou faz novo fundo, ou faz um onda 3 para cima depois. Então, por enquanto, estou com dificuldades com o mouse aqui. Por enquanto é só um repique no gráfico diário. Se a gente olhar no 15 minutos, vamos perceber
indicações de onda 3 para cima, forte tendência de alta. No curtíssimo prazo é para apostar na continuação do movimento. 15 minutos está muito bonito, todos os fractais para cima, linhas verdes, então vai continuar, mas vai ter dificuldade eventualmente aqui no gráfico diário na casa de R$27. Perfeito. Bom, o pessoal está pedindo para dar uma olhada em siderúrgicas e tem um pedido especial aqui por Uzi Minas. Você quer dar uma olhada aí? Claro. Então, o Uzi Minas está consolidado. E ele está muito bonito, potencialmente, para fazer uma onda 3 para cima. Está consolidado entre 305 e 72, aqui e aqui. Essas são duas linhas separadas por fiel cubo. E uma coisa que a gente percebe é que ganhou maior suporte aqui do que tinha anteriormente. Então, antes mesmo do pullback, ganhou suporte. Isso é potencial, André, onda 3 para cima. Eu acho que vai tomar uma decisão muito importante na casa de 3,20. E ou vai ser a onda 3 para cima, ou vai fazer novo fundo depois. O santo está meio ambíguo, não está em forte tendência de alta nem de baixa, mas eu gosto muito do fato que ganhou suporte 72 aqui, está testando o fundo. Deve ser algo parecido no seu gráfico também, né? GGBR, eu estou olhando aqui. Desculpa. Não, pode falar. Não, você está olhando os emendas, tá certo. Já estou querendo emendar aqui com... Beleza. Então eu acho muito interessante a possibilidade de fazer uma onda 3 para cima, na casa de R$3, 3,20. E aí, se optar por onda 3, vamos ter alvos bem bonitos, possibilidade de subir bem. Onda 1, onda 2, leque azul, leque laranja, alvo laranja, bem aqui no nosso linha vermelha, R$6,96, tá? R$7. Aí, vamos ver, né? Eu gosto do setor pensando em onda 3 e eu escolhi essa semana para falar de compra na GGBR. É claro que não startou a compra porque desde segunda-feira ela só cai, né? Mas olha só o meu gráfico aqui, Bo. É a mesma condição, uma condição parecida com o de Uzi Minas. Eu só gosto mais da GGBR por conta da relação de risco-ganho. Ela por enquanto, desceu, né, não subiu, então eu queria muito que esse suporte aqui valesse para ela fazer aquilo, né, consolidar perto do topo. E acredito que acima desse ponto aqui, né, a gente pode ter aí um início realmente de uma operação. Aliás, nas minhas indicações da semana, né, eu coloquei lá uma possibilidade de compra em GGBR no rompimento de 6,61, rompendo esse pivôzinho, que vai ser um pivôzinho do gráfico de 60, e com alvo em 8,24. Eu também imagino a mesma coisa aqui para ela, né? Então, se ela realmente subir, né, a gente teria aí uma possibilidade de uma alta até maior do que o alvo nosso, né, para 8,51, 9,18, R$10, né? Então eu gosto bastante do setor. Aliás, é um dos poucos setores que está mostrando essa possibilidade de reversão por enquanto. Agora, já emendando, tem um pedido aqui de BRAP4, que também tem uma figura muito parecida com a de GGBR, tá? E também eu indiquei aí se subisse, né? O problema é que ela caiu, pelo menos na segunda e na terça, vamos ver se recupera. Tem o que o pessoal chama de ombro, cabeça, ombro invertido e a gente chama de onda 3, né, Bo? Isso mesmo. Ou seja, se romper aqui a região de 10,10, é o mesmo pivôzinho do gráfico 60, eu acho que dá para fazer uma boa entrada para alvos lá em cima e o stop seria abaixo desses 9,29, né? Então, essas duas e mais, até respondendo aí o pedido do Felipe, HGTX3 tem condição, na minha opinião, de iniciar onda 3, tá? Então, HGTX3, a gente já deu call também desde segunda-feira, acima de 13,37, é pensar em compra com alvo em 16,22 e stop abaixo de 12,42. Também acho que essa aqui tem uma potencial onda 3 aí. Além disso, quando eu coloco aqui HGTX3, né, que já está marcado, a gente tem uma linha de tendência aqui que vai ser testada já, né? Então, se essa linha de tendência for rompida, é uma linha de tendência de realmente que vem de um prazo bem grande, né? Dá para a gente imaginar uma alta mais forte do papel. Então, o suporte 72 também, alvos distantes. CSNA, bonito também. Bonito. Eu só falei mais de GGBR porque ela já tem um jeitão de você onde colocar stop e tudo mais. Aí tá mais. Mas a CSNA também tá bonita. Aliás, o setor inteiro tá... Aliás, é o primeiro setor que mostra uma possibilidade de reversão de tendência no mercado, né?
O Shark pediu para a gente falou rapidamente, mas ele pediu para dar uma olhada em Smiles. Você tem como dar uma olhada aí com mais cuidado? Smiles no gráfico diário. Vamos para o gráfico semanal primeiro, né? Um exemplo de um papel que só vai tendência de alta, topos e fundos ascendentes, perdeu linha verde no gráfico semanal e caiu. E quando ele caiu, ele ganhou uma linha vermelha. Então a gente tem que ter regras simples que dá para entender e seguir, né? E uma regra que eu tenho que abaixo dessa linha vermelha é proibido comprar. Então, continua em tendência, forte tendência de baixa, proibido comprar os Smiles. Ele pode continuar caindo aqui. Acho que eu toquei no mousepad aqui no meio do laptop. Ele pode continuar caindo aqui, ou se repicar, depois vai entrar em uma onda 3 para baixo, tendência de baixo por aqui. Então, de longo prazo, ainda vejo que esse gráfico é muito vendido. Curtíssimo prazo, obrigado, Fábio. Curtíssimo prazo também, vendido. Não vejo esse papel fazendo repique maior do que 40, 42 reais e depois voltando a cair. Acontece que quando tem muita volatilidade, os fractais menores também são mais fáceis para ler e antecipar. Então, quem quer operar esse papel agora, só pode fazer isso no gráfico de 60, no 15 minutos. Não é um gráfico interessante para day trade aqui. Não podemos comprar novo fundo, né, André? Nós não compramos novos fundos. Cada novo topo merece um teste e aqui não foi testado ainda. Podemos dizer um fundo duplo, né? Ou topo duplo, perdão. Mas merece ainda um teste desse topo. E aí um dia vai merecer também um teste desse fundo aqui. Então o preço poderia ser eu acho que um ativo interessante para especulação no day trade, porque ele tem muita volatilidade, mas eu não consigo identificar nada interessante aqui, nem na venda, nem na compra. É muito difícil esse gráfico. Iniciar a venda nesse momento, compra nesse momento não dá, porque não. Eu sempre brinco, né? Não dá para pegar a faca caindo, né? Não. Uma hora você vai se machucar. Tá caindo, vamos respeitar, tá caindo, né? Subiu durante muito tempo. Você teve aí 2 anos desde que ela foi lançada para comprar. Agora tá caindo, não dá para comprar. Então, contra a tendência, a gente não vai operar. Agora, vender agora é muito difícil, né? Tá distante das médias. Quer dizer, ele pode subir 30% em correção, que ainda vai ser só uma correção, e você vendido acaba fazendo mal. Né? Não, vender no fundo não dá aqui, e comprar também não dá, então... Nesse momento, ficar de fora. Qualquer recuo até as médias, eu também concordo contigo. Acho que vale a pena, novamente, focar em venda. Bom, já podia aproveitar, o Lala e o Márcio estão pedindo para dar uma olhada em Banco do Brasil, que é um dos bancos mais fracos, quer dizer, dos 3 bancos que compõem que são muito importantes para o Bovespa, é o banco mais fraco, inclusive rompeu o fundo ontem, enquanto outros se seguraram aí. Né? Ela tem 2 problemas, além de ser do setor financeiro, que perde muito quando você tem um rebaixamento de rating, é estatal, que também perde muito quando você tem problemas na economia como tem agora. Sem né? Então, dúvida. por isso ela sofre mais que os outros. Né? Eu vejo ela mais fraco do que Itaú e Bradesco. Está em forte tendência de baixa. Ganhou 3 linhas vermelhas e tem leques fortes. Imagina aqui uma pressão muito forte no longo prazo, semanal, mensal, essas linhas aqui. Aqui significa muito forte tendência de baixa. Só no curtíssimo prazo ela tem possibilidade de andar de lado, talvez fazer um repique, mas eu vejo esse papel caindo de novo. Aliás, vamos dar uma venda nela aqui ou aqui, no 18,60 a 20,10 para fazer novos fundos depois. Eu realmente gosto muito da ideia de vender qualquer repique BBAS aqui. Bradesco e Itaú também, mesma coisa. Vender o repique. Beleza. O pessoal está pedindo para dar uma olhada em Multi3, deixa eu tô com ela aqui no gráfico. Ontem teve um dia bem bonito, né? E o que é importante, no final das contas, né, é que ela, por enquanto, está se segurando acima desse fundo anterior, tá? Eu não gosto de pegar o primeiro sinal para comprar, né? Eu sempre sou muito paciente, gosto que as ondas... Teve um americano uma vez que me ensinou que
entre fundo e fundo tem que ter 17 velas, é isso? Não, não é boa? É, interessante. Então eu gosto, entre esse fundo e esse fundo aqui ainda não tem isso, então, que eu acho importante, é uma relação de φ ao cubo, uma coisa que a gente aprendeu lá atrás, né, contigo, e que eu utilizo em todas as minhas operações, então ainda é uma onda pequena. Mas a Multi-3 mostrou força nesse momento por não romper o fundo anterior. Tem mais algumas coisas que ela precisa para a gente começar a falar em reversão de tendência, mas é bom começar a ficar de olho e quem sabe mais 5, 6, 7 candles aqui de lado, ou até mesmo subindo vagarosamente, a gente pode pegar um rompimento qualquer, como por exemplo um rompimento de uma linha de tendência que a gente já consegue traçar. Aliás, comecei a traçar a linha aqui no ponto errado, né? Vamos pegar aqui até de cima, né? Que a gente já pode traçar aqui nessa região, tá? Então precisa ter um pouco mais de paciência para pensar em compra no papel. Para venda tá difícil, que está no meio do caminho, está enrolado para caramba, mas aí já fica atento aí com essa possibilidade de mais alguns candles você ter essa condição, que, repito, ainda não existe, mas pode ser criada aí se continuar segurando aí sem fazer um novo fundo. É difícil para trader, não tanto para o trader, mas para o investidor é difícil mudar seu estilo operacional. Então, se está acostumado de operar um gráfico diário, é difícil entrar no fractal menor nos 60 minutos e operar. Mas esse gráfico é muito bonito no gráfico de 60 minutos, realmente. 60 minutos é muito bonito para o day trade ou para talvez assim 2 ou 3 dias. 2 ou 3 dias, né? Só que só para quem está acostumado de operar 15 minutos, 60 minutos, bela oportunidade. Eu acho que não passa por baixo de 40 e tem chance de ir lá nos 46. Muito bonito. Bom, então você já está aí, dá uma olhada. O Marcelo está pedindo para dar uma olhada em Sul América, Sula 11. É outro exemplo aí de tendência que vai até a Lua ou até mudar de tendência, né? Esse é os 60 minutos. Vamos no gráfico diário aqui. O que a gente acredita, o que a gente precisa para acreditar na continuação da tendência? Bom, primeira regra que eu tenho aqui é que acima de 3 linhas verdes vai continuar subindo, ponto final. Pode comprar qualquer pullback aqui, novas compras no Sula 11, nos 17,50. E a ideia pode ser confirmado com o primeiro candle, com máximo maior e a continuação da tendência de alta. Santo acima da banda quer dizer subindo com força, ganhando cada vez maior suporte aqui. Daqui a pouco, essa linha azul aqui, 305, ele vai aparecer aqui também e vai ganhar maior suporte aqui do que anteriormente. Esse é um papel que vai para a Lua, é para comprar e segurar, que tem tudo, realmente tudo aqui para acreditar, daqui uns 2, 3, 4, 5 meses para frente, bem mais valorizado do que agora. Perfeito. Deixa eu dar uma passada aqui em BBDC4. A gente falou de BBAS, né? BBDC4 também ontem beirou aqui o fundo, não rompeu por pouco. É muito difícil de vender porque já tem uma perna muito grande, então é difícil de gerenciar risco para uma venda neste momento. E claro, ainda não pode até subir, mas não tem nenhuma indicação aqui de reversão de tendência. Então esse é um papel para ficar de fora. Mesma coisa eu acho com o YouTube 4. Ela, apesar de ter um pouco mais de força, tá certo? É muito interessante, repito aí, para quem opera, repetindo o que eu estou falando, para quem opera gráfico de 60, porque no gráfico de 60 está fazendo topos e fundos ascendentes. Deixa eu ver se meu gráfico muda aqui. Está fazendo topos e fundos ascendentes, aí teve já uma onda 3 para cima, chegou bem pertinho do alvo, quer dizer, a gente pode dizer que chegou perto do alvo, pode fazer uma outra onda para cima, mas é só para o gráfico de 60 minutos. No gráfico diário ainda está bem complicada e a gente pode ser até que esse seja o setor para daqui a pouco a gente falar que, olha, fique atento porque está revertendo tendência. Mas não tem esse sinal ainda no gráfico diário, né? Como o pessoal pede TUB e depois logo em seguida pede TSA, né? Apesar de ser a mesma coisa, os gráficos são praticamente iguais, para ITSA é a mesma coisa de TUB. Também aí tem um gráfico de 60 minutos um pouco mais bonito do que outros ativos, tem uma possibilidade neste momento aqui de cair, romper esse fundo, mas não tem venda porque o stop é longo e eu também não vejo compra ainda. Tem que esperar aí mais, quem sabe, uma semaninha aí para isso aqui ficar melhor formatado para a gente pensar na compra. Então, por enquanto, eu não vejo nada de interessante aí em TSA, nem em TUB e não em BBDC, tá? Mas eu acho que eles serão fundamentais, para determinar para que lado a gente vai e com que força a gente vai, né? Porque 30% do Ibovespa é o setor financeiro, então o que esse setor faz acaba sendo importante. De qualquer maneira, se o mercado cair, ou pelo susto, ou pela uma queda devagarzinho lá,
eu acho que eles vão ser os líderes, né, os bancos, durante a recuperação, e poderia ser uma oportunidade muito, muito bonita de longo prazo, né, 4, 5 anos para frente. Bom, vamos lá. O pessoal está pedindo, o Rafael está pedindo para dar uma olhada em CEMIG 4. O CEMIG é um gráfico de venda. Qualquer repique é nova venda. A tendência é assim, né? Imagina que o mensal está caindo, o semanal está caindo, o diário está caindo, 15 minutos está andando de lado. Vamos acreditar na continuação do movimento atual. E mesmo se fizer um repique, a gente entende que seria contra-tendência só. Abaixo de 9,66 é só venda aqui. Alvos abaixo de R$5. Perfeito. E já que está aí, o Seller está pedindo para dar uma olhada em BTOW3. BTOW3 está consolidado, né? É um gráfico muito difícil, Bo, porque isso aí de vez em quando tem uma correria. O pessoal fala que é short squeeze, eu não me importo porque está subindo depois de uma queda muito forte. Para mim é sempre correção, né? Mas tem uns movimentos muito, muito fortes. É difícil de você gerenciar uma operação, né? Não vai fazer nada. Vai operar entre nesse 18,60 como resistência, 12,80 como suporte. O preço está no meio da consolidação. Ela precisa cair para cá e depois dar um sinal aqui para subir, para ter a possibilidade de operar com risco pequeno e alvo distante, ou precisa subir, de novo, precisa subir e voltar a cair para fazer a operação oposto, né? Mas onde está agora, não dá para fazer nada. Então, vamos deixar quieto. Não tem uma boa relação risco-ganho. Não, está muito ruim. Então, beleza. Bom, vamos lá, 9h45, 45 minutos já de mercado. Agora a gente vai parar e vai continuar dando aula, o Boa na sala lá da Clear, eu na sala da XP. A gente agradece muito a presença de todos e amanhã a gente está aqui de volta. Aliás, hoje, 3h30, você tem lá a Bolsa na Cabeça, aqui na Infomoney, né? Sim, hoje à tarde é Bolsa na Cabeça, mais um episódio aqui. O assunto que eu considero muito mais importante do que a análise técnica, né? Você quer ter êxito como investidor, como trader, tem que ter a cabeça boa e tem muitas armadilhas para tirar a gente do jogo estatisticamente. Então, vamos conscientizar, difícil essa palavra para mim, o público em relação a esse assunto tão importante. E eu queria pedir só mais uma coisa rapidinho antes de encerrar. Vamos ver o dólar? Vamos ver o dólar. Vamos ver o dólar aqui, que a gente não viu ainda. E aí, tem razão, já está subindo, né? Esse dólar, eu quero falar para todo mundo que o alvo desse dólar é a Lua. Mesmo se ele voltar para cá, vai ser novas oportunidades para comprar. O meu alvo é 4236, o próprio FI ao cubo. E quem sabe depois disso, mas não tem nenhuma evidência nesse gráfico que o dólar vai parar de subir, tá? Então tem que acreditar, tem que se proteger. E os papéis associados com o dólar continuam bonitos também, candidatos para compra. Tudo o resto, muito cautela aí. Beleza, pessoal, muito obrigado pela participação. Então hoje, 3h30, tem a Bolsa na Cabeça, às 4h30 tem fechamento de mercado, amanhã, 9 horas da manhã, a gente está aqui de volta para mais uma abertura de mercado. Deixo para todos um grande abraço e até mais. Tchau, Boa. Obrigado, André. Até mais. Tchau, gente.